Bom dia, professor. Hoje nosso grupo irá falar sobre clima e sociedade. Vamos lá. Clima é um fator importante, podendo ser direto ou indiretamente interferido no nosso cotidiano, sendo fundamental seu estudo para encontrarmos soluções para todos nós. Abordando mais, temos o primeiro tópico, variabilidade climática. O que é variabilidade climática? São oscilações periódicas no clima, que ocorre por meio da elevação ou diminuição da média de chuva em um determinado período, podendo ter casos onde ocorre alterações fora do normais que damos o nome de anomalia. Dando sequência, temos as mudanças climáticas, que são alterações globais ou regionais climáticas ao longo do tempo, que podem ter causas por fatores naturais ou atividades humanas indireta ou indiretamente, sendo divididas em três causas: terrestres, astronômicas e extraterrestres. Terrestres são as mudanças que ocorrem na camada da atmosfera, podendo ter sido causadas por fatores naturais ou humanos. Astronômicas, alterações no eixo da Terra, modificando a, a radiação, quanto de radiação nosso planeta irá ter e a distribuição das estações do ano. E extraterrestre, ele fala das atividades solares, que podem mandar diferentes intensidades de radiação para o nosso planeta. Com essas causas foram criados dois tratados internacionais que tentam estudar esses impactos que podem afetar os humanos no nosso planeta, que são o COPS, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e o PCC, Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. Com esses estudos foram criadas duas linhas de raciocínio, os céticos e os alarmistas, que falam que o nosso planeta teve um aquecimento global, mas os dois têm formas diferentes. Os céticos defendem que o aquecimento ocorreu no passado geológico da Terra e que atualmente estamos numa fase de esfriamento. E os alarmistas acreditam que o principal agente das mudanças climáticas é o aquecimento global, que foi provocado por atividades antrópicas na atmosfera e que futuramente irá piorar. Obrigado. E aí, professor Thiago, tudo bem? Então, o Rian Fernandes aqui vem falar um pouco sobre o meu trabalho de geografia sobre o efeito estufa e a camada de ozônio. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento dos animais e dos seres vivos. Então, agora eu vou explicar um pouco sobre a camada de ozônio. Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio, o O3, que protege animais, plantas e nós, os seres humanos, dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar das cidades e a chuva ácida. Os eventos extremos são situações de alta magnitude e estão relacionados com as ondas de calor, as secas, as chuvas, o frio extremo e as alterações dos ventos. A seguir, veremos alguns tipos de eventos extremos. Onda de calor. Trata-se de um período prolongado, mais de 3 dias de calor extremo, pelo menos 5 acima da média local. As temperaturas podem variar conforme o local, ou seja, dias seguidos de temperatura de 36 graus não caracteriza uma onda de calor, onde o clima é quente e se costuma registrar uma temperatura de 35 graus, por exemplo. As secas acontecem quando há um grande período de precipitação pluviométricas muito abaixo da média. Algumas regiões do planeta deserto apresentam clima seco, desértico
Nessas regiões, as secas já é comum e prolongadas. Entretanto, altas alterações climáticas e o fenômeno como El Niño e La Niña têm feito com que as secas se tornem mais comuns em outras áreas, sobretudo de clima semiárido como é no Nordeste brasileiro e Sudeste brasileiro. Chuvas extremas acontecem quando há precipitação muito acima da média em um dado período de um tempo, ao contrário do que se possa imaginar. Chover em excesso é prejudicial, exclusivo para a agropecuária, além de promover inundações que podem proliferar. O clima urbano é um tipo de microclima, ou seja, ele é analisado sob a ótica local de um recorte espacial, que é a cidade. Percebe-se que o microclima da cidade sofre além dos fatores já estudados, que são outras influências da própria estrutura física urbana, do espaço urbano, quer dizer. Remoção da vegetação, o que é? Ela é a primeira atitude de urbanização, que no caso é a remoção vegetal original, a fim de abrir espaço para que sejam criadas construções ou vias. Esse é um dos fatores que podem explicar por que o microclima urbano apresenta menores umidades que a área ao redor. A diminuição da vegetação age também no aumento da amplitude térmica, na diminuição da infiltração e no aumento de escoamento das águas pluviais, pavimentação e impermeabilização do solo. Logo após a retirada da vegetação, a tendência é ocorrer a pavimentação do solo urbano, e logo após a sua impermeabilização. Esse processo altera o clima não apenas por impedir a infiltração de águas pluviais no solo. Ele também causa uma importante modificação na reflexão e absorção do solo, de calor na superfície do solo. A verticalização. Ela cria barreiras para a circulação de ar, modificando os ventos e muitas vezes prendendo a poluição em determinados locais. Esse processo torna a cidade mais quente e potencializa os efeitos na poluição do ar dos habitantes. O que é a poluição atmosférica? A poluição atmosférica é responsável por uma das maiores partes dos problemas climáticos urbanos. As principais ações de emissões de gases do efeito estufa são geração de eletricidade ou calor, transportes, atividades industriais e construções.